sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Davidson, de Geografia novamente aqui. Hoje estou com blusa lilás, jeans escuro, tenho uma barba e uso óculos também. Bom, a aula de agora é sobre a atividade 7 e 8 do caderno do segundo ciclo da parte de Geografia, ok? E nós vamos falar dos tipos de clima. Agora que vocês já estão sabendo o que é tempo, o que é clima, quais são os fatores climáticos, os elementos climáticos, a gente viu que tudo isso interfere no tipo de clima de cada região, nós vamos agora dar uma pincelada sobre cada um dos principais climas que existem no planeta, ok? O primeiro dele é o equatorial. Como o nome já diz, né? É o clima predominante aqui, ó, próximo à linha do Equador. Repara aqui comigo, galerinha, ó. As zonas térmicas da Terra, nossa última aula, beleza? Aqui a gente consegue localizar as áreas mais quentes, mais frias do planeta e tentar entender, relacionar um pouquinho com o tipo climático. Como nesse aqui, o clima equatorial, que é o clima aqui, ó, da região amazônica, né? Clima muito quente, linha do Equador, galera, de cara pro sol, frentão mesmo assim, né? Muito quente. E por ser muito quente, também é muito úmido, chove bastante. A temperatura média anual lá é de 25 graus. E 2.000 milímetros por ano de chuva. É muita chuva. Uma baixa amplitude térmica. Você não tem muita amplitude térmica, né? A variação de temperatura de muito frio para muito quente, você não percebe. Se mantém. A amplitude térmica é muito baixa nessa região. Esse tipo de clima, bastante chuva, bastante calor, é ótimo para gerar florestas como essa aqui, a floresta amazônica. Com árvores bem desenvolvidas, né? Bem nutridas, bastante verde, rica, robusta. Por quê? Chove bastante, bastante luminosidade, super favorável ao desenvolvimento de florestas como essa. Beleza? E agora nós temos o clima tropical. Aqui, ó. O clima que é característico do Brasil. Lembra aquela musiquinha? Moro num país tropical. Porque o nosso território está quase todo ele dentro da zona intertropical. Então, o clima que vai predominar, vai ser bem característico aqui nosso, é esse, o clima tropical. Reparem aqui as zonas de iluminação da Terra, as zonas térmicas da Terra, né? Ainda estamos falando de clima quente. 20 graus mais ou menos de temperatura média. Temperatura média, né? Que 20 graus não é tanto calor que a gente sente aqui no verão. E a característica desse clima é que tem um verão bem quente e úmido, e inverno um pouco mais frio e mais seco. Ok? E aí, ó, e vai desenvolver esse tipo de vegetação que a gente tem aqui. Olha só essa paisagem de Angra belíssima, né? É a vegetação da Mata Atlântica, bem característica aqui do Rio de Janeiro. E Angra que embeleza muito a nossa cidade também. Próximo clima é o temperado. O clima temperado, ele é bem fácil de identificar, porque nele as 4 estações do ano são bem definidas. Sabe aquele clichê? Verão quente, inverno frio, outono as folhas caindo, primavera as flores brotando. É a cara do clima temperado, que já está aqui, ó, na zona temperada da Terra. A gente já saiu um pouquinho da zona intertropical, né? Já é um pouquinho acima dos trópicos, como nessas regiões aqui que a gente está vendo nos Estados Unidos, parte da Europa também e lá na Ásia, ok? Clima temperado. E o próximo clima é o subtropical. A gente tem ele um pouquinho aqui, ó, na nossa região sul, subtropical, tá lá embaixo do trópico de Capricórnio, beleza? Aqui a gente vai ter uma grande amplitude térmica, verões quentes e inverno, temperaturas negativas, como a gente viu nesse último inverno que a gente está vivendo nesse momento. Veio uma onda de frio aí que teve cidades lá que fizeram 10 graus negativo, e quando chegar janeiro vai fazer 30, 40 graus, olha a amplitude térmica, eu vou de menos 10 até 30, 35 no verão. Né? Bastante variação na temperatura. E as chuvas nesse clima subtropical são bem distribuídas ao longo do ano. Não tem grandes períodos secos. Aí aqui, ó, esse tipo de clima vai gerar florestas como essa aqui, a Mata das Araucárias. Que é essa árvore aqui, ó, que ela é bem típica, ela parece uma taça de champanhe. Bem a característica da região sul do Brasil. Ok? O próximo clima é o Mediterrâneo. Como o nome diz aqui, ó, bem próximo ao mar Mediterrâneo, né? É o clima ali de países da Europa, por exemplo, Itália, né? Uma parte da Itália, Grécia, aquela região ali. Característica, um verão quente e seco, um inverno frio e úmido. E vai gerar essa vegetação mediterrânea aí, ó.
que é bem bonita também, iluminada como essa foto que a gente está vendo num dia de verão lá. Frio, clima frio, subpolar. Reparem aqui comigo que agora a gente já saiu das zonas tropicais, a gente está lá em cima, ó, bem próximo à zona polar. Já começando a falar dos climas frios agora, né? Verão com temperatura em torno de 10 graus e inverno bastante rigoroso com temperaturas negativas. Uma amplitude térmica bem grande aí, né? Você vê 10 graus no verão e às vezes faz menos 30, menos 40 nessa região aqui. É o clima que vai predominar Canadá, parte da Rússia também. Reparem bem no mapa aqui e tentam sempre fazer a relação com as zonas térmicas da Terra que a gente já aprendeu, ok? Esse tipo de clima vai favorecer a formação dessa floresta aí. A gente chama floresta boreal, floresta de taiga, floresta de coníferas, né? São essas árvores de Natal aqui, ó, né? Já repararam isso? Que a árvore que a gente enfeita, parece esses pinheiros aqui, é dessa região. Clima polar. Como o nome diz, né? É o clima característico dos polos do planeta. Polo Norte, Polo Sul, na Antártida. E lá em cima, a Groenlândia, parte do Canadá, da Rússia também, né? É esse clima. E como é que é esse clima? Menos 30 graus negativos. Vocês têm noção disso? Né? E outra curiosidade aqui, ó, 200 milímetros por ano. Isso faz com que a precipitação nessas regiões seja muito baixa, chove muito pouco. E a Antártida, na verdade, é um grande deserto. O maior deserto do mundo é essa região aqui, ok? Lembra do nosso último vídeo, que a gente mostrou uma brasileira que vive na Noruega, nessas regiões aqui no norte, ó? Pois então, nessa parte do planeta também tem aquela especificidade, né? Durante o inverno, são 3 meses sem luz do sol, e durante o verão, são 3 meses sem noite. Também tem essa especificidade nessas zonas do planeta. No próximo é o desértico. Eu costumo brincar com meus alunos o seguinte: qual é a principal característica do deserto? A galera fala assim, professor, é muito calor, deserto do Saara. Não, galera, não é a temperatura que caracteriza um deserto. O que caracteriza um deserto é a falta de chuva. Chuvas extremamente irregulares, muito baixas. A pluviosidade é baixíssima, né? Não é o calor, por exemplo, no deserto, tem desertos que são extremamente frios. A amplitude térmica é muito grande. Você vai sentir calor durante o dia, mas assim que o sol for embora, você tem que botar um casaco, se agasalhar, tanto morre de frio. Entenderam? Aqui, ó, 250 milímetros por ano. Isso é muito pouco. E o clima desértico vai desenvolver, imagina, chove muito pouco. Que tipo de vegetação eu vou ter? Vou ter uma vegetação como a tropical, como a equatorial? Não. A vegetação vai ser assim, ó, bem ralinha, bem fraquinha, que sobrevive com pouca água, né? Não vai ter aquele verde, aquela exuberância que a gente está acostumado com floresta onde chove muito. A gente sempre tem que fazer essa relação do clima com a floresta, tá? É um casamento ali que não se desfaz nunca, ok? Também temos o clima semiárido. Vocês podem reparar aqui no mapa que ele é um clima característico das bordas do deserto. Aqui, ó. Aqui em cima tem o deserto do Saara, um pouquinho mais embaixo o semiárido. É um clima também que a gente vai achar, embora não tenha deserto aqui, no Nordeste brasileiro, é o clima do nosso sertão, né? Nessa região aqui, ó. Qual é a característica dele? Chuvas irregulares, bastante quente também. As chuvas, reparem aqui comigo, ó, 300 milímetros a 800, um pouquinho a mais do que o deserto. As chuvas são bastante irregulares, e aí vai gerar esse tipo de vegetação aqui. Cacto, né, árvores de troncos retorcidos, que não precisam de muita água para sobreviver. Essa aqui é uma foto da Caatinga, o único bioma que existe somente no Brasil. Beleza? Clima semiárido. E agora a próxima atividade é sobre os climas do Brasil. E aí vocês têm essa foto aí na atividade de vocês. O clima equatorial, o clima subtropical, o clima equatorial aqui, ó, próximo à linha do Equador lá, ó, região amazônica. Beleza? O outro clima, que é o que predomina no Brasil, é o clima tropical. Pega bem aqui no centro do país, né? E aqui a gente vai ter o tropical de altitude, na parte sudeste, e o clima tropical úmido em toda a costa brasileira, desde o nordeste até aqui o sudeste também. E aqui
no sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio, o clima subtropical. E as paisagens que a gente foi vendo ao longo desse vídeo, dos slides que foram passando aí, foram mostrando também a vegetação típica de cada um desses climas no Brasil. Beleza? E aí, para terminar, a gente vai falar de climograma. O que é um climograma? É esse gráfico aqui que vai nos apresentar o padrão climático de cada região, de cada cidade. Vamos tentar entender um pouquinho aqui, olha. Nessa parte aqui, nós vamos ter a precipitação. O que é precipitação? A quantidade de chuva que cai, ok? E tá aqui nesse exemplo, está indo de 0 a 100. Nós vamos ter 12 barras características, cada uma significa um mês do ano. Na barra de azul, eu vou reparar quanto que choveu em janeiro, se choveu mais em outubro, em novembro, em março, em julho, e ali eu consigo dizer, olha, esse aqui é um clima tropical, esse aqui é um clima desértico, esse aqui é um clima temperado, analisando um climograma de acordo com o que a gente acabou de estudar agora, né? Essa linha verde aqui vai mostrar pra gente a temperatura média de cada mês do ano nessa cidade. Aqui a temperatura vai de 0 até 50, né? E essa linha aqui, ó, é o quanto que foi de calor, o quanto que se mediu a temperatura média daquele mês. Nesse climograma aqui, eu vejo que choveu muito pouco em julho e fez um calorzão, né? Olha a temperatura como é que foi lá pro alto, ok? E aqui eu trouxe para esse vídeo para vocês verem climograma de diversos tipos de cidade. Né? Bagé, Rio Grande do Sul, subtropical úmido. Olha como é que as chuvas são bem distribuídas, né? E a temperatura no inverno cai um pouco e no verão aqui sobe bastante. Depois eu tenho Maceió, em Alagoas, tropical litorâneo. Bastante chuva aqui no meio do ano, no inverno, e a temperatura, olha, quase que se mantém. Interfere pouco, né? Muda pouca amplitude térmica ao longo do ano. E aí a gente tem de várias outras cidades. Olha aqui, por exemplo, Goiânia. Verão chuvoso, quente. Inverno também quente, mas com chuva bem escassa. Olha como é que chove pouco. E é para isso que serve um climograma. Para nos dar, através de um gráfico, o padrão climático de determinada cidade que a gente está analisando. Ficou claro para vocês? Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenham tirado a dúvida das atividades de vocês. Que vocês façam uma atividade aí bem legal e vejo vocês na próxima aula, ok? Abraço!